Benção, amém. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Que bom estar aqui mais uma vez, que alegria. A Emily falou do estudo dessa semana, né? Que foi sobre a vida de Sansão. E a gente vai... O Felipe esqueceu o telefone dele aqui. A Catherine vai pegar. Hã? O pessoal está aí treinado, né? Quem pôde estar fazendo o estudo essa semana em algum pequeno grupo. Para quem não sabe, durante a semana, os pequenos grupos fazem um estudo que vai abordar o tema. E esse tema depois ele é exposto na pregação no domingo dessa semana. Para a gente fazer digamos que um desfecho, né? De tudo que foi o aprendizado aí. E essa semana o estudo foi sobre Sansão. Acho que todo mundo lembra da história de Sansão? Sansão é bacana, né? No Ministério Infantil, então, fala muito de Sansão, que cortou o cabelo. Tinha uma musiquinha, eu sou ruim, não lembro da musiquinha. Eu lembro que existia, mas a letra dela eu não lembro, né? Então, Sansão é uma história bem conhecida aí pela questão do cabelo dele. Está lá no livro de Juízes, a partir do capítulo 13. E tem algumas coisas da história de Sansão que são muito interessantes para a nossa reflexão. A vida de Sansão, se a gente souber ler e absorver, ela tem muita riqueza para nós. É uma vida que, apesar de... Igual a Emily compartilhou aqui, né? Apesar de ter sido um homem que caiu muito, teve muitos pecados na sua vida, mas é uma história, é uma lição que nos ensina muitas coisas, né? E quero pedir que Deus me ajude aqui para que a gente possa trazer o que o Espírito quer falar para nós nessa noite, o que a gente pode aprender por essa história. Então, o nascimento de Sansão, ele é um milagre. A palavra de Deus fala que os pais de Sansão eram estéreis. O anjo do Senhor apareceu para a mãe de Sansão, não tem o nome dela, tem só o nome do pai. O pai dele se chamava Manoa. O anjo aparece para a mãe compartilha com o pai. E aí ele pede: Senhor, manda de novo esse homem que falou com a minha esposa para ele vir de novo. O anjo aparece de novo, a esposa corre para chamar o marido, para ter a confirmação desse milagre que estava sendo entregue ali, e eles creram, né? E dentro dessa palavra que o anjo entrega, esse milagre, ele vem com uma promessa, mas ele também vem com algumas condições. Esse anjo faz um compromisso de que vocês vão ter um filho, e esse filho vai ser usado por Deus, e esse filho vai ser aquele que vai começar a libertação dos israelitas. Para variar, gente, na história dos israelitas, o povo de Deus estava de novo distante daquilo que eram as premissas, daquilo que eram as orientações de Deus para eles. Me parece que até hoje a gente vive assim, nesse vai e volta, obedece e desobedece, a humanidade passa por esse ciclo repetitivamente. Então, ali depois que Josué terminou aquele êxodo com o povo do Egito e entrou na terra prometida, né? E eles venceram ali uma batalha que foi a pregação passada, que Raabe ajudou eles a espiarem a terra. Eles voltam falando: achamos um lugar bacana. E apesar do medo, da preocupação, o povo foi, porque lembrou que em todos os momentos que tiveram algum desafio, alguma dificuldade, o Senhor esteve com eles. Eles já tinham vivido muitos milagres, eles conquistaram aquela terra. Mas havia um tempo, então, que o povo, mais uma vez, havia se distanciado do Senhor. Estava vivendo em desobediência. E aí, o anjo do Senhor fala com Manoa e sua esposa: vocês vão ter um filho, e esse filho vai ser o responsável por iniciar de novo uma libertação do meu povo, do povo israelita, que estava cativado agora pelos filisteus. E está lá em Juízes, no capítulo 13, a partir do versículo 1, a história toda de Sansão vai do capítulo 13 a 16 de Juízes. E aí no versículo 17,
Manoa pergunta para o anjo, no capítulo 13, versículo 17. Qual é o teu nome para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? E o anjo respondeu, por que pergunto o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Manoa queria a prova, né, de que era realmente um homem que tinha sido enviado por Deus para poder dar essa palavra. E a gente entende aqui, nesse momento, quando a palavra fala o anjo do Senhor, e ainda está escrito com a letra maiúscula, anjo, nós cremos que é o próprio Jesus. Né? Não, lá na frente, João fala que Jesus é a palavra, ele é o verbo. Né? Então, quantas vezes durante o Velho Testamento a gente vê Deus querendo falar com o homem e o próprio Jesus que vem, ainda numa forma espiritual, porque depois no Novo Testamento a gente tem aí o cumprimento de Jesus vindo como um homem, vivendo entre nós. E eu acho interessante porque o nascimento de Sansão tem algumas semelhanças com o nascimento do próprio Jesus. Primeiro que foi uma gravidez milagrosa, assim como foi Maria, que ficou grávida do Espírito Santo, sendo virgem, deu à luz Jesus. No caso de Sansão, a mãe dele era estéril e ficou grávida e deu à luz a Sansão, né? E os dois foram determinados pelo próprio Deus, que seria responsável pela libertação do povo de Deus. Aqui nesse momento, a libertação do povo israelita, que tinha feito a travessia do Êxodo, né? E Jesus vai expandir essa libertação para todos que nele creem, e não só esse povo da nação de Israel. Então, algumas semelhanças, mas ao mesmo tempo a vida de Sansão tem em vários momentos também outras características que afastam ele muito do que é a figura, do que é a imagem de Jesus, né? Uma das condições, voltando agora para a gente falar das condições, a promessa é que ele ia ser esse homem, obrigada, viu, Marcos? Ele ia ser esse homem que ia ser usado por Deus e que ia ter força e poder para poder voltar a libertar os israelitas do jugo dos filisteus. Mas o anjo passa algumas condições. Ele fala que o filho vai se chamar Sansão e ele tem que ser obediente ao voto do Nazireu. É um voto que Deus entregou para Moisés, está escrito no livro de Números, no capítulo 6. E a gente sabe um pouquinho do que é, que era, ele não vai poder cortar o cabelo, não deve ser dado ao vinho, não deve encostar em nada que morreu, né, nada morto. Algumas outras coisas também o anjo passou para a própria mãe de Sansão, falou para ela também que ela não poderia beber, que ela precisava cuidar da saúde, ela precisava se dedicar durante essa gravidez. E alguns outros critérios tem dentro desse voto. E a palavra de Deus fala agora em Juízes, eu vou discorrer mais para frente, nos versículos 24 e 25, quando ele nasce. E lá fala assim: a mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Dindã, entre Zorá e Estaol. Então, isso daqui para mim é algo que é muito marcante na vida de Sansão, porque desde que ele é nascido, a palavra de Deus fala que ele foi abençoado e recebeu o Espírito Santo de Deus. E assim os pais viveram entendendo que tinham que seguir esse voto e ser obediente às condições que o anjo entregou. Estou te entregando um filho com uma promessa, mas com certas condições também. E Sansão cresceu, forte e cabeludo, né, gente? Eu acho que uma coisa que a gente lembra quando fala de Sansão é do cabelo comprido, né? A primeira característica, que é a mais importante, talvez, dele, né? E outra coisa que eu acho interessante é que, discorrendo aí nos próximos capítulos, nós vamos ver certos acontecimentos na vida de Sansão. E em momentos em que ele tinha uma expressão de força e de poder muito grande, a palavra sempre fala que ele estava com o Espírito Santo de Deus, que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero que a gente guarde isso, para a gente poder chegar no nosso desfecho. A gente vê que Sansão, na sua história, ele derrota com facilidade inimigos
poderosos, fortes. Ele destrói animais que também são fortes, grandes feras da natureza. E ele também foi colocado como juiz. Naquela época, a nação de Israel estava sem um rei. O povo clamou para Deus que precisava de alguém que desse a direção, que trouxesse a orientação do Senhor. Fazia um tempo que Israel ficou sem rei e Deus começou a instituir os juízes. E Sansão também foi um juiz. A palavra fala que durante 20 anos ele teve esse domínio como juiz na nação de Israel. No entanto, gente, infelizmente, ao longo da história de Sansão, na sua vida, ele acaba que desobedece ao voto que foi colocado sobre ele desde o seu nascimento, ao voto do qual ele foi orientado pelos seus pais que ele deveria seguir. Ele desobedece esse voto de várias vezes. A gente vê que Sansão foi mulherengo, se envolveu com várias mulheres que não eram do seu povo. Inclusive, a primeira mulher até com quem ele se casa, o pai faz um questionamento: mas por que você não acha uma moça daqui entre nós, ao invés de ir lá numa moça dos filisteus? E aí ele fala: eu gostei dessa, então é essa que eu quero, pai. E o pai vai junto na desobediência, né? Ao invés de fazer o papel de pai, ele acaba seguindo junto aí nessa história, infelizmente. E Sansão se envolve com mulheres desse povo que não é o povo descendente de Deus, é um povo inimigo de Deus, é o povo que naquele momento fazia os israelitas de cativos, de escravos. Sansão era um homem impulsivo, era um homem que cedia aos seus desejos da sua carne, desobedecendo completamente aquilo que o voto dizia para ele. Ironicamente, dentre essas mulheres com quem Sansão, mulherengo, se envolveu, a gente tem mulheres que enganaram ele. É lógico, eram mulheres filisteias. E o povo filisteu, vendo que Sansão era muito forte, toda vez que eles tentavam de alguma forma derrubar Sansão, não conseguiam, viram uma oportunidade de usar essas mulheres para quê? Bom, vamos ver se elas descobrem alguma coisa, dá uma dica para a gente, arma uma cilada para facilitar a gente de saber como ir lá e derrubar Sansão. Então vejam, Sansão, ao mesmo tempo que ele desobedece, ele vai colhendo os frutos também da sua desobediência. Então, dessas mulheres que ele se envolveu, a primeira esposa que ele casou engana ele, depois Dalila também, né, dá um jeito de descobrir o seu segredo. Então, as próprias mulheres por quem ele gostou e se relacionou passavam a perna nele. Eu acho tão infantil isso. E aí eu estou fazendo uma observação pessoal de quando eu vejo essa história e como que eu tenho as minhas percepções agora, tá, gente? Mas eu vejo um homem que, desde seu nascimento, foi escolhido, separado. Seus pais receberam essa promessa. Nós cremos que esse anjo do Senhor era o próprio Jesus, vindo ao encontro da sua mãe e do seu pai, entregar isso. Recebem as orientações e era o mais fácil, o mais simples, era simplesmente seguir essas orientações. Mas vejo Sansão o tempo inteiro com dificuldade de conseguir obedecer aquilo que era o voto. E um paradigma que eu entendo é que Sansão tinha tanta força, tanto poder e conseguia fazer tantas outras coisas, mas dentro de si mesmo ele não conseguia ter controle próprio dos seus próprios desejos, da sua cobiça, da sua carne. Ele conseguia lutar com um número enorme de homens poderosos, de exércitos, de guerreiros, e ele sozinho vencia todos. A história de Sansão mostra que ele lutou com um leão, matou um leão. O leão na natureza,
ele é um símbolo, né? A gente tem um conhecimento assim hoje cultural, o leão é chamado de o rei da natureza, né? O próprio Jesus, como rei, é chamado de leão da tribo de Judá. Então você vê, ele tem força para matar, degladiar, lutar e matar um leão, destruir exércitos, escolhido para ser aquele que vem iniciar a libertação de novo do jugo do povo de Israel sobre os filisteus, mas ao mesmo tempo, em relação ao seu comportamento, à sua conduta, Sansão é fraco. Sansão não consegue controlar a si mesmo. Ele consegue dominar exércitos, mas não consegue dominar a cobiça da sua carne, o seu próprio desejo, ceder à tentação. E esse é um paradigma interessante, não é verdade? Afinal de contas, quando você olhava para Sansão, era um símbolo de grande força, de grande poder. Quando você pega historinhas ilustradas, o Sansão é até desenhado, parece quase que um herói do Avengers. Lá, do Homem de Ferro, do Thor. Porque essa é a imagem que vem a nós, do homem forte que é capaz de derrotar aquilo que ninguém conseguiria, principalmente sozinho. Mas quando a gente traz isso para o pessoal, para os desejos, para a vida de Sansão, ele não é capaz de controlar, de dominar e de exercer essa mesma força em si mesmo. Eu acho isso interessante, esse duelo entre ser um homem que é uma expressão de muita força, de muito poder, mas quando se trata da sua vida, das suas escolhas pessoais, ele é um homem tão desobediente e que não consegue ter domínio próprio sobre si mesmo. A história continua nos próximos capítulos aqui de Juízes, fala que ele fez muitas coisas, venceu sozinho também uma briga quando vários filisteus vieram para tentar derrubá-lo. E essa primeira mulher que ele casou, não tem o nome dela, mas ele vai no noivado. A tradição falava ali que esse noivado era uma festa de muitos dias. E ele faz uma pegadinha, digamos assim, com o povo daquela mulher. Tenta fazer uma charada para o povo adivinhar a resposta e fala: se vocês adivinharem, eu dou um prêmio para vocês, mas se vocês não adivinharem, vocês têm que dar essa premiação para mim. Então foi a primeira vez que ele foi enganado, porque o povo chegou nessa noiva e falou para ela: descobre qual que é a resposta certa para nós. Então pensa um homem ter que se demonstrar fazendo uma charadinha para poder ganhar alguma coisa em troca. É o mesmo homem que, quando vinha um exército de 1000 homens, ele lutava com 1000 homens e vencia sozinho. A sensação que eu tenho dessa infantilidade é que Sansão havia um prazer em demonstrar para os outros essa força e esse poder e essa capacidade, como se fosse uma exaltação dele mesmo, de uma habilidade, de uma competência que estava presente na vida dele, mas com outras coisas da vida, do dia a dia, ele não conseguia exercer força sobre si mesmo. Acabou que essa mulher encheu tanto o saco dele, e os filisteus descobriram então qual que era a resposta certa. Ele ficou muito bravo. A Bíblia fala que ele deixou ela, foi se vingar dos filisteus, pôs fogo numa plantação deles e conseguiu vencer dos filisteus, né? Então é mais um momento aí que a gente vê de novo a desobediência de Sansão ao voto, que é o que o anjo havia ordenado que ele não deveria fazer. Ele ainda se relaciona com uma prostituta, a Bíblia conta, e por fim ele se casa com a Dalila, que acredito que é a relação, a história de amor de Sansão que a gente mais se lembra.
Porque aí a história dele com Dalila dá um desfecho que muda, digamos assim, né, o destino de Sansão, determina qual que vai ser o destino de Sansão. E Dalila foi mais uma mulher que consegue passar a perna em Sansão. De novo, um homem forte. Um homem que podia vir quantos homens fossem, as feras que existissem na natureza, ele conseguia vencer todos e todas. Mas uma mulher passa a perna em Sansão, de tanto encher o saco dele. A Bíblia fala que ela pediu. 3 vezes ele responde para ela, desvia da verdade. Ele conta uma história para ela. Se me amarrar com tal corda, é isso que vai me derrubar. Ela fala para os filisteus, descobri. Ele me contou que se a gente fizer isso, isso, é o que vai derrubar ele. Os filisteus tentam e não dá conta. Dalila reclama, mas que vergonha, que coisa horrorosa. Por que você não confia em mim? Você não me falou a verdade. E aí, pela segunda vez, ele inventa outra coisa de novo. Ele não entrega o segredo. Acontece a mesma coisa. Ela reclama, fala, não, eu confiei em você, você falou para mim que era isso e não é. Por que você não confia em mim? Pela terceira vez, ela insiste e ele conta outro caso. Ele também não fala qual que era o segredo. Ela vai lá nos filisteus, entrega e não dá certo de novo. Os filisteus tentam vir capturar ele e ele destrói os filisteus e sai da armadilha. Aí ela vai e fala de novo, nossa, mas você está mentindo para mim. 3 vezes seguidas já vai pedir música no Fantástico. O que acontece? Sou sua mulher, não é possível que você não vai acreditar em mim, não é possível que você não confie em mim. E aí, com uma mulher, depois de muita insistência, uma mulher que pertencia ao seu povo inimigo, ele acaba cedendo e entregando o seu segredo a ela. E ele fala do voto, o voto do... gente, é Narizeu. Como? Narizeu. Nazireu, pronto. Difícil essa palavra. Mas ele fala do voto. Fala que não podia cortar o cabelo. Lá em Números fala narizeu. É nariz, né? Eu estou vendo a Emily apontando para o nariz ali. Essa palavra é difícil, gente. Para mim. Lá no voto em Número fala que ele não deve passar navalha na cabeça. E é por isso que Sansão tinha os cabelos longos, os cabelos compridos. E ele conta para ela, então tá, mulher, vou te contar. Não posso passar navalha no cabelo, não posso cortar o cabelo. E Dalila, gente, não era uma mulher do povo de Deus. Não era. Ela era do povo que queria, porque queria descobrir um jeito para poder lutar contra Sansão e ganhar. Porque até então eles já tinham tentado várias coisas, várias vezes, né? E não tinham conseguido. E ele acaba cedendo, né? Uma dessas vezes até a Bíblia fala que é outro momento em que Sansão desobedece o voto. Fala que ele vai na ossada de um jumento que tinha morrido, pega essa ossada e luta com esse osso contra os filisteus. E lá no voto falava, não deverás encostar a mão em nada que morreu, porque senão você vai ficar amaldiçoado. Então veja, Sansão, com toda essa exaltação da sua força, na sua vida, em vários momentos a gente vê ele caindo no pecado, ele desobedecendo aquilo que havia sido imposto como ordenança para ele seguir. E a palavra de Deus não fala hora nenhuma se há uma preocupação na cabeça dele. Então ele é mulherengo, ele se enaltece, ele encosta numa carcaça de um animal morto. E a palavra deixa claro que ele tinha conhecimento do que era esse voto. São todas coisas que ele não deveria ter feito. E a desobediência, gente, ela dá os seus frutos também, infelizmente. E a gente vai vendo chegando aqui agora
a hora desse fruto da desobediência do Sansão aparecer na vida dele. Então ele acaba contando para Dalila nesse momento, e a Dalila vai e arma uma cilada. Ela chama uma pessoa, faz com que ele durma no colo dele. A palavra de Deus fala que ele prendia o cabelo com tranças, porque era muito cabelo. E aí, nessa noite em que ele dorme no colo dela, cortam as tranças do cabelo dele. E ela manda avisar os filisteus: vem, porque a hora que vocês vierem, ele vai estar fraco e vocês vão conseguir pegar ele. A Bíblia ainda fala que ele acordou, viu, mas como não percebeu que seus cabelos tinham sido cortados, foi na maior certeza de que ele ia vencer aquela briga ali naquela hora. E é a hora que Sansão tem aí a sua derrocada maior. Os filisteus conseguem pegar ele e levá-lo preso. Esse é o desfecho, fruto da desobediência de Sansão. E é interessante porque eu vejo que quando chega no final, Sansão tem um entendimento de que talvez foi o que lhe faltou em todos os momentos em que ele pôde expressar a sua força, porque ele acreditou que a força era dele, era do cabelo, era da promessa, era daquilo que havia sido dito. E a palavra de Deus fala também que quando ele é preso pelos filisteus, eles cegam o Sansão, então Sansão fica preso, careca, ou com pouco cabelo, né? A gente não sabe totalmente como que foi. E cego, fruto da sua desobediência. E aí diz a Bíblia que enquanto ele estava preso, o cabelo voltava a crescer, normal, né, gente? A gente corta o cabelo, vai passando o tempo, o cabelo vai voltando a crescer mesmo. E aí conta que eles estavam fazendo uma festa, os filisteus, no templo dos deuses pagãos deles. Essa festa eles iam fazer um sacrifício e falaram: traz Sansão para cá. Como se fosse um bobão, um pateta. Traz para cá, que é o nosso motivo agora de rir. Sansão ainda termina a sua vida sendo humilhado e chacotado na frente dos seus inimigos. No entanto, naquele momento que eles estavam naquela festa dentro daquele templo, naquele momento em que os filisteus faziam aquele encontro para oferecer sacrifícios para o Deus que eles acreditavam, como a Emily falou aqui no louvor, Sansão tem me dá a minha percepção de que ele tem um estalo assim. E nesse momento, Sansão ora e pede a Deus. Eu vejo nesse momento, talvez o entendimento de Sansão sendo iluminado, e ele consegue perceber que é Deus que dá a capacidade para ele. E a palavra de Deus, como a Emily leu, diz que ele clama, falando: Senhor, me dá mais uma última vez forças. Só te peço mais uma vez, me dê forças para eu destruir esse lugar. Nem que ele tenha que morrer junto. E é isso que acontece com Sansão. A palavra de Deus fala que Deus deu a força para ele mais uma vez. E nesse momento ele vai nas duas colunas principais que seguravam aquele prédio todo. Quem aí é da área da engenharia, da arquitetura, sabe, né, que na construção tem algumas colunas que são principais e que seguram toda a estrutura. Essas semanas para trás, eu estava vendo uma notícia, e não lembro que cidade que é, mas um prédiozinho simples, um dos moradores resolveu fazer uma reforma dentro do seu apartamento, e sem consultar, sem perguntar, sem pedir a planta, ele quebra uma parede dentro do seu apartamento, e o prédio todo agora está com risco
até de desabar por conta de uma parede, que um dono de um apartamento achou, é meu, comprei, a parede é minha, o tijolo é meu, eu vou derrubar para poder aumentar a sala, ficar grande do jeito que eu quero. E prejudicou agora todo mundo que mora naquele prédio. Está todo mundo agora buscando uma forma de solucionar, porque começou a trincar. Algumas janelas pararam até de abrir. Não sei se existe... a força que ficava em cima daquela parede dissipou e foi para outros lugares. Então, tem alguns apartamentos que tem até janelas que não estão nem abrindo, por conta da pressão que está fazendo. Então, Sansão, nesse momento, ele foi muito estratégico. Ele escolheu um lugar que ele sabia que era a última força que ele ia ter na vida dele, e ele precisava aproveitar aquele momento com muita inteligência, com muita esperteza. Então, ele vai bem nas colunas, e a Bíblia conta que ele pega uma coluna com o braço direito, a outra coluna com a mão esquerda e derruba. E todo o teto, aquela obra toda desaba, cai e mata todo mundo que estava lá dentro, inclusive ele. E a palavra fala que ali dentro, a quantidade de pessoas que nesse momento morreu era mais do que somando todos os filisteus com quem Sansão já havia lutado e já havia vencido. De fato, a promessa foi cumprida, de que ele seria aquele que iniciaria a libertação do povo de Israel de novo, que ele seria aquele que daria início para a derrota de novo dos filisteus, e foi cumprida. A palavra de Deus, quando ela é prometida, ela é cumprida, porque ela é de Deus, não depende da gente. No entanto, ela é cumprida de uma forma que não acredito que era o desfecho que passava na cabeça de Sansão, e nem nas nossas cabeças. Quando há alguma coisa de Deus na nossa vida para ser cumprida, a gente não quer cumprir e acaba morrendo no final. Vocês querem que seja desse jeito? Nem quero cumprir aquilo que é de Deus para a minha vida, mas terminar preso, humilhado, chacotado e cego. Mas as escolhas e a desobediência de Sansão levaram ele ao cumprimento da promessa, sim, mas com esse desfecho, que com certeza não é aquilo que, se depender do nosso coração, a gente gostaria que fosse o nosso fim também. Mas a gente precisa entender a responsabilidade de que aquilo que a gente faz, aquilo que é a nossa desobediência, vai acarretar consequências. E nós precisamos ser responsabilizados individualmente, cada um, pela desobediência do nosso dia a dia, pela desobediência daquilo que a gente já sabe que veio de Deus para a nossa vida, que a palavra dele a gente sabe que tem que cumprir e às vezes não cumpre. Essa é a nossa dificuldade. E muitas vezes nos pegamos vaidosos, achando que está tudo certo. Sou muito bom. Ixi, olha, eu sou bacana. Meus cabelos. E achando que existe em nós alguma força que vá, no fim, garantir para nós alguma vitória. E era sobre isso que eu queria que a gente concentrasse. E que Sansão, acredito eu, que ele pôde entender por causa do último pedido dele, que ele acabou recorrendo a Deus, me dá força. Acredito que ele entendeu, a força não vem de mim, nem do meu cabelo, que foi cortado e não está grande. Não estou cabeludo igual eu era agora. Ele compreendeu que vinha de Deus e ele pediu ao Senhor mais uma vez essa força. E ele é citado depois, lá em Hebreus, no capítulo 11, que a gente chama que é o capítulo dos heróis da fé. E ele é citado lá não por conta da sua força. E isso daqui eu acho que precisa ficar muito evidente para nós. Acho não, eu creio que é o que a gente precisa que mais fique evidente para nós, de entender que quando ele é citado lá em Hebreus 11... não é por conta da capacidade que ele tinha ou da força que ele expressava,
Mas é porque no final ele se lembrou de Deus e Deus teve misericórdia dele. É por isso que ele aparece lá na frente. É por isso que lá em Hebreus 11 é citado junto com outros vários heróis da fé. Aquilo que ele fez, que no final ele clama ao Senhor e sabe que é do Senhor que vem a força dele. Então Sansão, ele consegue dominar animais muito fortes, grandes exércitos, grandes números dos seus inimigos, mas não domina seus próprios desejos, as tentações que tem na sua vida, a cobiça da própria carne. Ele é citado em Hebreus 11 não por sua competência, mas por ter demonstrado que no fim da sua vida ele confiou que a força dele vinha de Deus, do Espírito Santo, quando ele vinha e era colocado na sua vida. Porque ele foi abençoado desde o ventre da mãe dele, desde o seu nascimento, ele foi abençoado por Deus. Não era algo que vinha de algum aspecto físico do seu próprio corpo. E talvez, gente, o meu apelo é para que a gente não espere tempo para a gente conseguir ter essa consciência e perceber que na nossa vida, se não for por uma intervenção de Deus e o operar do seu Espírito Santo em nós, a gente pode até aparentemente apresentar um sucesso, parecer que dá certo, socialmente ter uma reputação de quem foi bem-sucedido, de quem conseguiu grandes coisas, de quem teve grandes vitórias. E, no entanto, perdeu a luta da santidade para si mesmo. Que a gente tenha pressa para poder conseguir entender isso, não perder tempo para chegar lá no último fôlego e falar: ai Deus, uma última vez agora, me ajuda. Que a gente consiga perceber isso rápido na nossa vida. Em Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 16 e 17, se você quiser acompanhar. Mas Gálatas fala assim: por isso eu vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfaçam os desejos da sua carne. Pois a nossa carne deseja aquilo que é contrário ao Espírito. E o Espírito busca aquilo que é contrário à nossa carne. E eles estão em conflitos o tempo todo, um com o outro. De modo que nós devamos procurar não fazer aquilo que é do nosso desejo. Essa é a carreira que nos foi proposta. E, no entanto, para que a gente consiga, nessa luta, nesse conflito que nós estamos o tempo todo, que é o mover do Espírito Santo na nossa vida para cumprir a vontade de Deus, contra o desejo que nós temos, a cobiça que nós temos na nossa própria carne, a gente precisa ser obediente e desenvolver diligentemente disciplinas para que essa obediência seja real e produza frutos na nossa vida. Porque sozinho o nosso caminho vai ao contrário. Nós precisamos de intencionalidade para poder vir nesse conflito e caminhar na direção aposta. E na direção que é o sopro do Espírito Santo na nossa vida. Então, de que adianta uma reputação pública de força, de sucesso? Uma imagem de quem conquistou muito, conseguiu muitas coisas. Passar, comunicar para os outros que a gente é invencível e, no fim das contas, a gente não ter domínio próprio. Domínio próprio. Em João, no capítulo 12, a palavra de Deus nos fala que aquele que tentar ganhar ou salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Mas aquele que odiar a sua própria vida no mundo, esse sim vai ganhar uma vida que é eterna, a salvação. Porque essa não é uma obra que vem da nossa força e daquilo que a gente é capaz de fazer, mas ela vem do momento em que o Espírito Santo de Deus intervém em nossas vidas. E a gente crê que Deus nos achou, Ele que nos encontrou, foi Ele que nos pescou lá nas trevas.
Nem a decisão de falar assim, eu quero ir até Deus, é Ele que vem até nós primeiro. E essa é a oportunidade que a gente não deve perder. Uma vez achados por Deus, agora eu vou me disciplinar para submeter a minha vaidade, o meu achismo, a crença de que algo de mim pode conquistar alguma coisa, eu vou submeter isso à vontade de Deus, porque só o operar do Espírito Santo na nossa vida que pode nos salvar. Um dom recebido de Deus na nossa vida, se a gente não utilizar ele com santidade, não sustenta sucesso nenhum, não sustenta ministério duradouro, não sustenta um chamado que pode até realizar várias coisas. Assim como Sansão conseguiu em vários momentos ganhar várias batalhas. Mas nós temos que entender, um dom utilizado sem santidade, o nosso desfecho pode ser até pior do que foi com Sansão. Então não adianta nada a gente ter muita habilidade desenvolvida, muita força, mas moralmente a gente não ter um caráter moldado por Deus e pela obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E é por isso que Sansão é lembrado depois lá em Hebreus 11. Para que a gente possa, através da vida de Sansão, crer que a glória é de Deus e não é nossa, nem da nossa força. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, fala: pois temos para nós esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, vem de Deus o nosso Senhor e não de nós. Vasos de barro. Vamos lembrar que não tem cabelo comprido que proteja um vaso de barro. E que nós possamos cuidar das nossas vidas, vasos de barro, para poder lembrar que a glória é do Senhor. Não é só viver em obediência, mas é em tudo que a gente viver aqui na terra, seja para a glória de Deus. Então, a promessa foi cumprida, de qualquer forma, na vida de Sansão, mas com um desfecho lamentável. Vocês concordam? Lamentável. Quando a gente vê o início da história de Sansão, será que a gente espera que o fim seria desse jeito? Preso, cego, humilhado, careca. E ainda assim o Senhor ouviu ele com misericórdia. Porque foi naquele momento que ele entendeu, é o Senhor que vai me dar a força, não vem de mim. Então eu queria clamar hoje aqui, meus irmãos, que a gente tivesse pressa de entender isso. Que a gente não perdesse o tempo de entender isso e do nosso entendimento a gente produzir fruto na nossa vida de quem busca a orientação de Deus, sabendo que o sucesso, o desfecho alegre, feliz das nossas vidas depende da nossa obediência de buscar a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, e tudo que a gente fizer, que seja para glorificar o nome do Senhor. Amém, meus irmãos?